Olá a todos, meu nome é Amanda. Hoje eu vim trazer uma aula para vocês de introdução ao R e o pacote R Comando. Bom, introduzindo um pouquinho, esse daqui é o símbolo desse software R. E o que é o R? O R é um sistema integrado de programação e linguagem de programação, linguagem e ambiente voltados para estatística computacional e gráficos. Então, ele é um software que a gente consegue utilizar para fazer muitas análises em estatística. É um software bastante completo, ele tem a sua própria linguagem de programação e a gente pode fazer diversas análises dentro dele, não só estatísticas, mas ele é principalmente voltado para a estatística. Ele apresenta diversas facilidades para manipulação de dados, cálculos e recursos gráficos. Então, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas aqui dentro. Ele oferece diversos procedimentos estatísticos, como estatísticas descritivas, testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, análise de séries temporais, análise multivariada, modelos lineares generalizados, realização de cálculos numéricos, manipulação de base de dados, simulações e muito mais. Ele inclui estruturas condicionais, estruturas cíclicas, funções recursivas. Ele pode ser estendido via bibliotecas ou packages. Então, pacotes são bibliotecas com dados e funções relacionados à estatística e afins. Então, o R, como está dizendo aqui, ele é um programa gratuito e livre. Então, isso é muito bacana da gente perceber, porque a gente pode instalar ele livremente e a sua linguagem também é livre. Então, sempre que alguém cria uma análise estatística nova e que quer implementar no R, essa pessoa consegue, e não só isso, ela consegue fazer essa análise e disponibilizar para outras pessoas através de pacotes. Então, os pacotes estão aí disponíveis para ser baixado por qualquer pessoa. E aí, a partir do momento que você baixa aquele pacote em específico, você consegue usar todas as funções que ele tem disponível. Então, ele está o tempo todo sendo renovado, sendo atualizado. Aqui são alguns dos principais pacotes utilizados no R. Tá? Ele pode ser compilado e rodado em diversos sistemas operacionais, como Windows, Unix, Linux, Mac, diversos outros, tá certo? Então, a gente tem versões do R para todos os sistemas operacionais. Ele é um projeto em evolução, como eu disse para vocês. Versões novas do R são lançadas anualmente e 2 a 3 lançamentos menores por ano. Então, a gente sempre tem novas versões aqui do R, tá? É importante atualizar regularmente por conta das atualizações dos pacotes. Às vezes tem algum pacote que tem uma atualização que ela só está disponível para a versão mais nova do R. Então é interessante de tempos em tempos a gente instalar versões novas do R. Bom, essa daqui é a carinha da janela principal, quando a gente abre o R. Ele é um software que tem uma aparência bastante simplificada, né? Essa janelinha aqui da frente é onde a gente vai trazer os nossos programas. Então, é aqui que a gente digita toda a programação do R. Sempre que a gente precisar de qualquer ajuda, então quiser saber se existe alguma função sobre determinado assunto, ou você já até conhece a função e quer saber como ela funciona, a gente tem um help do R e basta a gente colocar aqui um sinal de interrogação e colocar aqui a função que eu quero, ou o nome de perto de alguma função que eu queira. Como o R é todo feito em inglês, sempre, por exemplo, se eu quero saber alguma coisa sobre a média, eu vou colocar interrogação e min, ou help e entre parênteses min, tá? Então, essa é a forma de pedir ajuda ao R. Ele vai abrir uma página lá no seu navegador explicando muita coisa sobre essa função. É possível a gente ter ajuda com o R também no Google. Basta a gente digitar, idealmente sempre em inglês, para ter mais possíveis respostas, então mais chance de conseguir encontrar aquela ajuda que você está querendo. E aí basta então inserir na busca a letra R e a função ou a dúvida, e aí facilita bastante para encontrar. Então, digita lá no Google R média, ou melhor ainda, R min, ou
R Standard Deviation, para desvio padrão, por exemplo. Então, para encontrar no Google é bastante fácil encontrar bastante ajuda aí para saber como usar as funções do R, tá? E existem também várias listas de discussão, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Como que faz para instalar o R? A instalação do R é bastante simples. Basta vocês entrarem nesse link aqui, ou simplesmente digitarem lá no Google Download R, e ele vai abrir a página do R. Já vou mostrar aqui para vocês. Bom, tá aqui. Quando a gente clica naquele link, é essa página que ele abre. Então, ele sempre aparece aqui a opção de download do R para Windows e sempre na sua última versão. Se eu quiser, eu posso pedir para instalar também versões anteriores, caso essa última versão esteja com algum problema. É possível que as últimas versões que estão aqui disponíveis ainda não tenham alguma função ou outra disponível, então caso você queira utilizar alguma função bem recente e der algum problema, é possível instalar uma versão antiga do R também, tá? Então, basta eu clicar aqui nesse link e ele vai baixar para mim o instalador, eu instalo e rapidinho ele está instalado no meu computador. Essa aqui é a janela, então, do R, como eu mostrei para vocês. Eu tenho essa janela aqui principal, tem aqui algumas opções, aqui, mas muito poucas. O que eu tenho que fazer aqui é ir digitando os comandos para ir fazendo as análises que eu queira. Instalado o R, então, é hora de começarmos a instalar pacotes que sejam interessantes para uso dentro do R. Como faço para instalar pacotes? Tenho duas opções. Ou eu digito essa linha de comando install.packages, entre parênteses e entre aspas duplas, eu coloco o nome do meu pacote, o nome inteiro do pacote, ou eu clico no menu lá de cima do R, clico aqui em pacotes e clico em instalar pacote. Sempre que eu fizer isso, ou der esse comando, ou clicar aqui em instalar pacotes, ele vai abrir uma janela para eu escolher um espelho, ou seja, de onde eu quero baixar esses pacotes. Em geral, a gente pode escolher algum aqui do Brasil, ou posso escolher inclusive de outros países, mas eu recomendo que vocês baixem aqui em alguma das opções do Brasil, tá certo? E aí, clicado, escolhido uma vez esse espelho, ele já vai ter definido e aí eu consigo escolher o pacote que eu quero. Então, se eu clicar aqui em instalar pacotes, ele vai pedir primeiro para eu escolher esse espelho e aí depois ele vai me dar uma lista bastante grande de pacotes, e aí eu escolho qual eu quero, clico, dou um OK, ele vai instalar para mim, tá? E aí, para usar definitivamente esse pacote, toda vez que eu abrir o R, eu preciso carregar o pacote. Para instalar, eu instalo apenas uma única vez, mas para usar, eu tenho que sempre ou usar essa linha aqui de comando, library, entre parênteses, o nome do pacote, ou eu vou aqui em pacotes e clico carregar pacote, e aí eu seleciono o pacote que eu tenho interesse. Então, sempre que eu quiser usar um pacote, a instalação é feita uma única vez, mas eu sempre tenho que carregar quando eu quiser utilizar. Bom, como começar a usar o R? Vamos entender algumas coisas. Os comandos são executados diretamente. Então, eu tenho uma linguagem interpretada e não compilada. Então, eu vou fazendo uma linha, eu digito uma linha de comandos, dou Enter, ele já executa. Outra linha de comandos, dou Enter, ele já executa. Eu não faço um programa inteiro e clico lá para ele compilar, tá certo? Esse símbolo aqui do prompt indica a linha de comando. O R está pronto para ser usado quando esse prompt aparecer. Então, quando aparecer esse sinalzinho vermelho, significa dizer que ele está pronto para o uso. Eu já posso começar a digitar minha linha de comando, tá? Ele é case sensitive, então letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença aqui. E se eu quiser separar dois comandos em uma única linha, basta eu separá-los por um ponto e vírgula, tá? Se um comando não foi terminado, então se eu comecei a digitar aquele comando e o R entendeu que está faltando alguma coisa para executar aquele comando, o R mostra em uma nova linha o símbolo de mais. Desta forma, o comando pode ser terminado na linha subsequente. E a introdução de comentários é feita usando
esse símbolo aqui em qualquer posição da linha, tá? Aqui é um exemplo, então. Se eu quiser fazer a conta 2 mais 2, eu vou digitar o 2, o mais e o 2 e vou dar um Enter. E aí ele vai aparecer aqui em azul a resposta para essa minha continha. Se eu quiser fazer duas contas em uma única linha de comando, posso fazer, por exemplo, 2 menos 1, ponto e vírgula, 2 mais 1. Aí ele executou o primeiro comando, na linha subsequente, ele executou o segundo comando. Digamos que eu tenha digitado 2, o menos, e aí acabei, antes de digitar o número aqui que eu queria subtrair, eu dei um Enter. Ele entende que falta algum número aqui para terminar essa operação, então na linha de baixo ele vai mostrar com esse símbolo de mais, e aí eu coloco, por exemplo, 1 e dou um Enter, e ele continua fazendo a minha continha, certo? Então aqui isso é bem básico para vocês entenderem como é que funciona a linguagem do R. E aí nós vamos falar do R Commander. Bom, para eu ter que ensinar aqui vocês toda a linguagem de programação do R, a gente usaria um tempo muito grande. Então, para facilitar, a gente pode usar esse pacote, que é o R Commander, que torna o R um software daqueles do tipo clique-clique. Então, com apenas alguns cliques, eu consigo fazer uma análise bastante completa, tá? Então, o R Commander, eu tirei esse texto dessa fonte aqui, é o seguinte: o R fornece um sistema poderoso e abrangente para analisar dados, e quando usado em conjunto com o R Commander, com esse pacote, ele é uma interface gráfica do usuário, comumente conhecida como RCMDR. Então, esse pacote R Commander, a sigla dele é essa daqui, R maiúsculo e o restante minúsculo, CMDR. Também fornece um sistema fácil e intuitivo de utilizar. Basicamente, o R fornece o mecanismo que realiza as análises e o R Commander fornece uma maneira conveniente para os usuários inserirem comandos. O programa R Commander permite que os analistas acessem uma seleção de comandos R comumente usados usando uma interface simples, que deve ser familiar para a maioria dos usuários de computador. Então, o R Commander é um pacote que nos traz uma interface gráfica bastante simples para que as pessoas consigam utilizá-lo. Alguns dos usos do R Commander, alguns dos principais: importar conjuntos de dados de arquivos Excel ou de texto, por exemplo. Ele faz estatísticas descritivas, ele faz gráficos, ajusta modelos, verifica a qualidade do ajuste desses modelos, faz teste de hipótese, intervalo de confiança, dá para fazer bastante coisa com distribuições de probabilidades. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer aí no R Commander. Não é tudo que está disponível no R está disponível no R Commander, mas no R Commander a gente tem bastante coisa. Assim, o principal que a gente vai ver aqui na disciplina, a gente consegue fazer usando o R Commander. Por isso que esse pacote é o que a gente vai utilizar aqui. Como que eu faço para instalar? É basicamente como qualquer outro pacote. O nome dele é esse aqui, RCMDR. Então, basta eu instalar esse pacote usando essa linha de comandos, ou indo lá em pacotes, instalar pacote, e eu procuro esse nomezinho aqui. Depois, quando eu for realmente utilizá-lo, sempre que eu quiser utilizá-lo, ou eu dou essa linha de comando, library, entre parênteses, RCMDR, ou eu vou naquela abinha pacotes, carregar pacote e procuro o RCMDR, tá? Para instalar esse pacote, ele demora alguns minutinhos, ele demora aí uns 5 minutinhos, é um pouquinho demorado porque é bastante pesado esse pacote. Quando você termina de instalar, você vai lá e pede para o R carregar esse pacote. Quando ele pede para carregar o pacote, pode ser que ele peça ainda para adicionar algum outro pacote para que esse R Commander funcione. Se ele pedir, dá lá um OK para ele continuar essa instalação, e aí ele vai abrir. A janela de interface gráfica do R Commander é essa daqui. Percebam que é uma janela já bem mais intuitiva, bem mais interativa do que a própria janela do R, tá? E essas aqui são as abas que a gente vai utilizar para fazer o uso do R Commander aqui, tudo bem? Então, eu vou mostrar
uma primeira aplicação que é sobre o uso de distribuições, que é algo que a gente acabou de ver aqui na disciplina. A parte de distribuições de probabilidades estão todas nessa aba aqui, distribuições. O que ela consegue fazer? Calcular probabilidades e quantis de variáveis com diversas distribuições discretas e contínuas. Ela consegue fazer gráfico dessas distribuições, consegue também gerar números aleatórios dessa distribuição. Então, se eu quiser gerar números aleatórios de uma distribuição normal com média 5 e variância 2, por exemplo, eu consigo, tá bom? Então, basta vir aqui nessa aba distribuições, aí eu escolho se eu quero das contínuas ou das discretas. Então, se eu quiser, por exemplo, da distribuição normal, eu venho aqui nas contínuas e venho aqui na distribuição normal, e aí eu posso encontrar algum quantil da distribuição ou alguma probabilidade, ou fazer o gráfico, ou fazer a geração de números aleatórios. Por exemplo, digamos que seja de nosso interesse, para essa distribuição normal com média 10 e variância 4, calcular essas probabilidades, essas 3 probabilidades, e encontrar esses 2 quantis. Como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir aqui o R. O pacote do R Commander eu já instalei, mas só para mostrar para vocês como seria a instalação, bastaria eu vir aqui em instalar pacotes, eu escolho o espelho que eu quero e procuro lá o meu R Commander. Bom, tá aqui, esse é o R Commander. Bastaria eu dar um OK e ele ia começar a fazer a instalação. Como eu já tenho ele instalado, eu não preciso instalar de novo. Então, eu vou cancelar e vou apenas carregar esse pacote. Então, basta eu procurar aqui R Commander, RCMDR, dou um OK. Ele vai demorar um minutinho aqui e já vai abrir a janela do R Commander. Bom, então está aqui. Eu consegui abrir aqui a janela do R Commander. Como eu mostrei para vocês, se eu quiser calcular qualquer probabilidade em distribuições de variáveis aleatórias, eu venho na aba Distribuições, venho nas contínuas. No caso do nosso exemplo, eu venho aqui na distribuição normal e peço para ele calcular probabilidades da normal. Aqui, digamos que eu queira, então, uma normal com média 10 e variância 4. Ele pede para eu entrar aqui com a média, então 10, só que ele não me deixa entrar com a variância, e sim com o desvio padrão. Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada da variância, no caso, raiz quadrada de 4, 2. E aí eu peço a probabilidade do valor que eu quero. Então, o valor aqui é 9. Como eu quero a probabilidade de x ser menor ou igual que 9, então eu quero a cauda inferior. Se eu quisesse a probabilidade de x ser maior ou igual a 9, eu clicaria aqui na cauda superior. Como é menor ou igual, cauda inferior, e dou um OK. E aí aqui, ó, ele me apresenta, inclusive, qual o comando, se eu quisesse usar o próprio R, eu usaria. Então, eu calcularia o pnorm do número 9, com média 10 e desvio padrão 2. E aqui a cauda inferior, sim, verdade. Então, vou usar a cauda inferior. Essa probabilidade, então, de x ser menor do que 9, aproximadamente 0,3. Próxima probabilidade de x ser maior que 7. Agora eu quero a cauda superior. Vamos lá, então. Distribuições, contínuas, probabilidades da normal. Então, eu quero 7 maior do que 7, então cauda superior. Então, essa probabilidade é aproximadamente 0,93. Próxima probabilidade, eu quero a probabilidade do x estar entre 11 e 13. Bom, esse tipo de probabilidade aqui no R Commander, ele não me dá diretamente. Então, qual é uma possibilidade que eu possa fazer aqui? Calcular a probabilidade de x ser menor do que 13, então cauda inferior, e pegar esse valor que eu obtive de resultado e subtrair da probabilidade de x ser menor do que 11. Então, se eu fizer aqui 0,93 menos 0,69, eu vou chegar exatamente na probabilidade de x estar entre 11 e 13. Tudo bem? Então, é assim que eu calculo probabilidades usando o R Commander. Vamos ver como fazer para encontrar os quantis.
Então, digamos que eu queira encontrar qual o quantil, ou seja, qual o valor na distribuição normal, de tal forma que a probabilidade de x ser menor do que esse valor seja 0,5. Então, isso aqui, para encontrar esse valor, é só eu ir em quantis da distribuição normal. Então, venho aqui na distribuição normal, procuro quantis. A probabilidade é 0,5. Lembrando que a gente tem que colocar casa decimal no R usando ponto e não vírgula, porque aqui ele entende como sendo em inglês. A média da variável é 10, o desvio padrão é 2, e como é menor do que Q, então eu vou pegar aqui a cauda inferior e dou um OK. Então eu sei que aquele Qzinho que eu estou procurando é exatamente o 10. E aqui, um outro exemplo, eu quero encontrar o Q de tal forma que x ser maior ou igual que Q é 0,3. Então, eu vou lá em distribuições, distribuições contínuas, o quantil. Agora, eu quero a cauda superior do valor de 0,3. Com a mesma média, a mesma variância, a cauda superior vai me dar um valorzinho aqui de 11,04 aproximadamente. Então, esse Q aqui, aproximadamente 11,04. Então, aqui, só para vocês treinarem depois em casa, essas daqui são as respostas. Esses aqui são os comandos, se vocês quisessem usar os comandos lá na linha de comandos do R. Tanto os p-norms aqui são funções para calcular probabilidades na distribuição normal, e esses q-norms são para calcular os quantis da distribuição normal, tá? Se eu quisesse fazer alguns gráficos, eu poderia também. Então, por exemplo, qual é o gráfico dessa distribuição normal com média 10 e variância 4? Então, vamos fazer aqui ó, o gráfico da função de densidade. E aí eu dou um OK. Ele vai abrir aqui para mim na janela do R, esse gráfico. Então, esse aqui é exatamente o gráfico dessa distribuição normal que estamos calculando as probabilidades. Bom, então é isso. A gente viu um pouquinho do que é o R, de como usar esse pacote R Commander, que vai facilitar bastante as análises que a gente vai ver daqui para frente. Então, conforme formos vendo algumas técnicas estatísticas durante o curso, podemos voltar aqui com essa aula extra para mostrar para vocês como fazer o que a gente viu em aula aqui usando o R Commander. Certo? É isso então, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.